A palavra que o Senhor colocou no meu coração está assim, a frase-chave seria o seguinte: o mal a gente corta pela raiz. Como assim? O mal a gente corta pela raiz. E é óbvio, se o mal a gente corta pela raiz, eu quero compartilhar com vocês, porque eu não consigo deixar de ser psicóloga, e quando psicóloga também não consigo deixar de ser pastora, porque eu não estou, eu sou. Eu sou em que aspecto? E isso está em mim. Trabalhar o desenvolvimento humano, trabalhar para que as pessoas possam crescer, as pessoas possam se transformar numa pessoa melhor, ano após ano da sua vida. E tem algumas coisas que nós deveríamos respeitar desse desenvolvimento, nessa construção das nossas vidas. Se nós conseguíssemos observar algumas coisas, nós não passaríamos para a próxima fase acumulando coisas que vêm do passado, ou seja, fases que passaram, porém situações que não foram devidamente ou efetivamente resolvidas. Então, o mal a gente se corta pela raiz. E aonde é a raiz? A raiz, amados, já está praticamente quando nós estamos lá no ventre da nossa mãe. Ali você já está sendo formado. Ali você não passa a existir quando você nasce. Você passa a existir quando você está sendo gerado ali. Você está recebendo informações. Ali você já está recebendo qual é o seu perfil, a sua personalidade, quem é você. Ali já está sendo programado. Aquele bebezinho, quando ele nasce, ele já nasce pronto. Muitas coisas já está inscrita no seu DNA, já está ali. Muitas coisas nós já trazemos desde o ventre da nossa mãe. E acerca disso, é tão importante a gente pensar sobre isso, que já percebeu que quando você vai no médico, aí você fala assim, eu estou sentindo umas palpitações no coração, você vai no cardiologista de repente. A primeira coisa que o cardiologista pergunta para você é o seu histórico de família. Tem alguém na família? Tem alguém na família com pressão alta? Tem alguém na família com diabetes? Quem é na família? Já teve alguém que já teve infarto? Enfim, por que a nossa família é tão importante para o médico? Por que o médico ele já vem rastreando a nossa genealogia, a nossa hereditariedade? Se para a medicina, se para o médico é importante, antes de nós nascermos, da onde nós viemos, por que nós vamos ignorar também essa raiz ou essa linhagem espiritual? Ou então essa linhagem educacional, coisas que nós recebemos ou não recebemos e nós acabamos nos tornando adultos, mas nós somos resultado da nossa família, nós somos resultado de ambiente e nós somos resultado também de como nós fomos desenvolvidos ou então construídos. Vamos usar a palavra construídos, porque nós estamos sendo construídos. Então, as informações iniciais a gente recebe no ventre. Então, no ventre, Deus já está determinando como você seria. Se você seria introvertido, extrovertido, muitas coisas estão dentro do seu perfil. E não foi os seus pais que escolheram e nem você tem um domínio sobre isso. Você nasceu assim porque Deus te fez assim. Agora, uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês, sobre o mal que se corta pela raiz, tem muitas coisas de comportamentos que nós trazemos para a vida adulta, que no fundo, você tem dificuldade. Por quê? Porque você não foi moldado no tempo certo. O que acontece? Quando você tem ali uma árvore, alguma coisa assim, uma plantação, que ela está novinha. Vocês já viram? Já viram melancia quadrada? Quem já viu melancia quadrada? Coloca aí no chat. Ai, como, pastora, a melancia é redonda. Pois é. Como é que transformaram uma melancia numa melancia quadrada? Vocês já viram uma melancia quadrada? Compartilha aí, que eu também quero ver aí o que você está respondendo, tá bom? Mas a melancia quadrada, como foi que fizeram isso?
Como que conseguiram transformar o DNA de uma melancia, que ela nasceu para ser redonda, como foi que transformaram ela numa melancia quadrada? É justamente quando a melancia ainda é, vamos dizer, uma melancia bebê, ou seja, a melancia ainda está verde. Quando a melancia está verde, pequenininha, eles colocam a melancia dentro de uma caixa quadrada. Aí o que acontece? Ela verde, pequenininha ainda, frutinho lá, verde, pequenininha, está começando a tomar forma ainda. O que acontece? Quando a melancia vai crescendo, e ela está dentro daquela caixa, vamos dizer assim, quadrada, ela vai tomando a forma e a forma da caixa. Então o que acontece? O correto é ela ser redonda, mas conforme ela não vai encontrando espaço, a melancia, então ela vai começando a se encaixar dentro daquela forma. E devido à forma, ela acaba adquirindo uma forma. Quem é a forma da nossa vida? Para que nós possamos tomar uma forma. Quem você se torna? É a nossa família. Nossa família e também o ambiente no qual nós vivemos. Então, já naturalmente o ser humano, ele é adaptável. Ele consegue se adaptar a um ambiente. Ele se encaixa num ambiente, numa forma de ser. O ser humano, ele é muito flexível para conseguir se transformar. E eu quero que você pense acerca disso, porque essa transformação nós podemos estar acontecendo no decorrer da nossa vida. Então pense comigo, você não tem que dizer eu sou assim, nasci assim, não tem jeito para mim. Não, tem jeito sim. Porque hoje você pode não moldar efetivamente uma forma, vamos dizer assim, física, mas você pode moldar essa forma dentro da caixinha, dentro da forma que você estabelece, mas é aqui, na sua cabeça. Quem você gostaria de ser? Qual é a forma que você usaria para pegar a forma que você gostaria? Você não gosta de ter alguns tipos de comportamento e ser às vezes da forma que você é. Então você tem que prestar muita atenção na forma que você está usando. Se você mudar a forma, você consegue mudar a forma. Eita nós, né? Mas vamos lá. Eu quero que você pense por quê? Porque o ser humano, ele já nasce com tendência para o mal. Você sabia? Você sabia que a maldade não está no adulto? A maldade já está na criança? E isso a Bíblia fala. Vamos lá então a palavra? Vamos ler então a palavra? No nome de Jesus. Vamos lá. Provérbios capítulo 22, verso 15. Está dizendo assim. Provérbios 22, 15. Diz assim. Para você não achar que as crianças são tão inocentes quanto você imagina que ela é inocente, ele é um anjinho. Esse negócio de anjinho é coisa nossa, tá entendendo? A Bíblia não fala, a Bíblia não diz que eles são anjinhos não, gente. Tudo bem, falou que o reino dos céus é deles, mas hora nenhuma a Bíblia citou que eles são os anjinhos, eles não são os anjinhos, tá bom? Criança não é anjinho não, muito pelo contrário, a maldade já está neles. Quer ver onde está escrito aqui? Provérbios 22, 15. Diz assim, acompanha comigo aí. A estultícia está ligada ao coração do menino, da criança, mas a vara da correção a afugentará dele. Então,
que é estultícia? Vamos ver aqui? Põe aí no seu, no Google, no nosso tio Google aqui. Vamos ver o que o tio Google fala sobre o que é estultícia. 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 Estultícia vai dizendo aqui que é, segundo, insensatez, imbecilidade. Nossa, gente, que horror, né? E vai seguindo aqui. Vamos ver aqui. Consulta. Vamos lá, estou consultando aqui. Você está acompanhando comigo? Vamos lá. Estultícia. Está falando daquele que seria quase uma tolice, alguém que não consegue pensar, que vai com malandragem, entendeu? Ou seja, tolice, estupidez. Ou seja, essa estultícia que aqui o nosso tio Google, ao vivo e a cores, eu puxei para você também puxar aí no seu tio Google aí, que o que é estultícia? Tolice, a tolice, a malandragem está no coração da criança. Então, como assim, pastora? A Bíblia está dizendo aqui, Provérbios 22:15, a estultícia está no coração da criança, mas a vara da correção o afugentará dele. Ou seja, o que vai transformar uma pessoa é quando você pega a vara. Mas não é a vara, amados, entenda que essa vara da correção não é a vara para poder ficar batendo. Porque as pessoas, elas entendem que vara é bater, é isso e aquilo. Mas muitas vezes, muitos pais, eles entendem que a vara, que é para bater, que não é para bater, a vara é para disciplinar. Se você vê que quando o Salmos 23 fala o seguinte, a tua vara e o teu cajado, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E fala da vara e do cajado. Então, para que serve a vara e para que serve o cajado quando um pastor está conduzindo a ovelha? E a vara não é para machucar. O pastor não machuca a ovelha com a vara. Deus nunca faria isso. Mas ele vai mostrando o caminho. Por aqui, tá entendendo? Vai por aqui, o cajado, tá entendendo? O cajado e a vara é para conduzir. Então, o que acontece? Quando fala dessa vara, a vara da correção, a vara da disciplina, é você entender que a criança precisa ouvir não. O não faz parte da criação. Então, quando está falando isso, o não estabelece limite na minha e na sua vida. Quando quando estava lá no Éden, Adão e Eva, o que aconteceu? Deus falou para Adão porque ele precisava de um não. Um único não. Deus disse assim, do jardim você pode tudo. Come tudo, usufrui de tudo. Não existia restrição nenhuma. Deus só escolheu uma árvore, que essa árvore não era uma árvore mágica. Ela não tinha. Até da árvore da vida eles podiam comer, gente. Existe a árvore da vida no jardim e existe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, onde estaria o mal? Na árvore? Não. O mal estaria no homem. Vocês estão entendendo? A árvore não é a partir do momento que comeu o fruto, aí fala o seguinte, o fruto era mágico. O mal não está fora, o mal está dentro. Então, quando o homem decidiu comer, o mal instalou nele, dizendo o seguinte, você desobedeceu, agora você conhece o que é desobediência, agora você conhece o que é mal. O mal não foi o fruto, o mal foi desobedecer e comer do fruto. O fruto não era encantado. E agora ele conhecia o mal da desobediência. E a partir daquele momento que o homem conheceu o mal, Deus teve que pegar o homem e colocar para fora do jardim. Por que ele colocou o homem para fora do jardim?
para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. Eu posso chegar a dizer para você que a árvore da vida seria tipo a fonte da juventude. Sabe aquilo que você não envelhece, você não tem doença? É a fonte da juventude. Você vai permanecer sua vida inteira como se você tivesse 20 anos de idade. Com vigor, com saúde, bem disposto. Não é criança e também não é um adulto maduro. Não, alguém que está na sua flor da idade. Tá entendendo? Então, e essa pessoa, ela poderia se tornar mais sábia, ela poderia alcançar experiências, só que ela nunca perderia a saúde, ela nunca conheceria o sofrimento, que se abateria sobre o corpo e sobre a alma do homem. E isso aconteceu quando o homem comeu e conheceu o mal. O mal que despertou dentro dele, a desobediência. E Deus falou, se você comer da árvore da vida, você não vai ter mais uma segunda chance, porque você vai ser eterno. E eternidade com a desobediência, com os sofrimentos que a desobediência vai te trazer, eu te amo e por isso você vai ter que morrer. É melhor que você morra. Por quê? Porque a vida eterna aqui nessa terra não vale a pena. É muito sofrimento. A vida eterna lá no Éden não tem sentido, longe da presença de Deus. A primeira morte que Adão sentiu foi a falta da presença do Senhor. Todos os dias, Adão encontrava com o Senhor, às 6 horas da tarde, na viração do dia. E o que acontece? A partir daquele dia, Deus não veio mais, porque aconteceu uma separação. Então Deus não vinha mais visitar o homem às 6 horas da tarde, porque o pecado nos separa de Deus. Agora você imagina Adão querendo encontrar o Senhor e o Senhor agora não aparecia mais. Eu acredito que todos os dias às 6 horas da tarde, Adão agora devia ficar assim, cadê o Senhor? Ele não vai vir? E Deus querendo vir, mas ele dizia assim, não posso porque você pecou. E a minha presença não combina com o pecado. Ah, como eu queria estar com você, mas eu não posso. Eu não posso porque você pecou e você está destituído da glória de Deus. A glória saiu do seu corpo. Você não tem mais a minha presença com você. Porque estar na presença do Senhor, amados, é uma glória. Mas eu quero que você pense comigo sobre isso. A partir dali, Deus não mais falava com o homem. E eu fico imaginando quanto tempo deve ter durado isso. E Adão achando que um dia Deus viria para falar com ele. E Deus não veio mais por causa do pecado. E Adão passou a sofrer. E a sua família também. Porque acabou aquela comunhão, acabou aquele encontro. O que nós estamos fazendo aqui nesta noite é tendo um encontro com a palavra. Nós estamos aqui nesta noite tendo um encontro com Deus. Nós estamos aqui nesta noite tendo um encontro com a palavra de Deus. E Deus se manifesta através da sua palavra. O Senhor se manifesta através do Espírito Santo. Pensa comigo, que é um privilégio nós estarmos aqui agora, no caso, às 7 horas, não às 6, às 7, na viração do dia para a noite, tendo um encontro com o Senhor. 1 hora estamos aqui buscando ao Senhor, refletindo sobre sua palavra, refletindo sobre a nossa própria vida. Seria quase a viração do dia, praticamente, de Adão, que se encontrava com Deus todos os dias. E através dos nossos cultos online, essa é uma forma de nós nos encontrarmos com Deus e nos encontrarmos também com você. Por isso que eu falei da importância do chat. Marque presença aí. Você faz parte, você está presente nesse culto? Diga, eu tô aqui, pastora! Ah, pastora, eu tô aqui. Tá entendendo? É legal a gente se encontrar no culto. Mas aí, seguindo aqui a palavra, vai dizendo aqui, né, que a estultícia, a malandragem está no coração do menino. A maldade está no coração do menino, da criança.
Mas diz que a vara da correção, o não dos pais, o não de um adulto, ensinando aquele humaninho a virar humano, é trazer humanidade ao ser. O que nos torna ser humano, o que nos torna humano, o que nos diferencia dos animais é essa consciência de bem e mal. Não é nem a questão do certo e do errado, mas isso não é bom, isso é mal. E a gente poder dizer, não faço porque isso não é bom. Ou melhor, faço porque isso é bom. Então nós temos discernimento de bem e mal. Mas o animal, ele tem discernimento do certo e do errado. Mas não em si, muito do bem, mal, assim, sobre pecado, vida eterna. O que nós estamos fazendo na hora que trai alguém. Por acaso os animais estariam traindo? Tá entendendo? Os animais estariam traindo a sua própria espécie. E isso é uma coisa muito do ser humano. Esse negócio de traição, esse negócio de inveja. O animal, você acha que o animal tem inveja do lacinho do outro? A cachorrinha está com inveja do lacinho da outra cachorrinha que ela viu? Gente, isso é coisa de homem. Isso é pecado, inveja é pecado. Então você acha que o animal está com ambição sobre aquilo que o outro tem, a ação do outro é melhor do que a minha? O animal não tem isso, essa consciência de pecado. Ele não está olhando que a vida do outro é melhor que a dele. Quem tem isso é o ser humano. E esse ser humano tem o pecado dentro dele, tem a inveja dentro dele. Ele faz comparativo entre a sua vida e a vida do outro, o que o outro tem que ele não tem, que ele gostaria de ter, aí ele fica com raiva porque o outro tem e ele não tem. Isso é humano, isso é totalmente obras da carne também. O adultério, tá entendendo? O que é o adultério? O que é a traição? O que é sentir? Não se colocar no papel do outro e sentir o que o outro sente. O animal não tem como fazer isso, sentir o que o outro sente. Empatia ou apatia, tá entendendo? Quando um animal se levanta quanto a uma outra espécie, é por uma questão instinto de ser predador. Mas isso é instinto. Ele não ataca porque ele está com raiva. Ele ataca porque ele está com fome. Então é instinto, a barriga dele está pedindo comida e ele vai para cima. E ele não vai para cima da sua própria espécie. Ele não ataca a sua própria espécie. Ele ataca um outro tipo de animal porque ele precisa comer. O único que destrói a sua própria espécie por causa do pecado é o homem. É esse ser homem. Ser humano. É isso, é o pecado que faz o homem destruir sua própria espécie. É o pecado que faz o homem destruir a natureza. É o pecado que faz o homem destruir sua própria família. Sua família é sua. Você não ama nem o que você tem. Você não ama nem aquilo que é teu. Poderia você amar outra coisa? Você não consegue amar a sua família. Você não consegue amar. Você não consegue se amar. Se você não consegue se amar, é impossível você amar o outro. Porque a palavra de Deus diz assim: ama o próximo como você se ama. Se você não se ama, você não vai amar o próximo. Impossível. Então, o princípio do amor é: ame você, ame o que você tem e você será capaz de amar o próximo. Se você é capaz de causar dano para a sua própria casa, o que você não seria capaz de fazer com o outro? Então vamos rever alguns conceitos da nossa vida. Como tratamos, como nos portamos diante daqueles que nós amamos. Nós amamos de verdade? Então cuida, pelo menos, do que você ama. Porque o ser humano, por causa do pecado, destrói a sua própria casa. O ser humano, por causa do pecado, destrói a natureza. O ser humano, por causa do pecado, destrói um ao outro. E é por isso que o Senhor fala que não devemos matar. E quando ele está falando de matar, entenda, ele não está falando de matar o animal
o frango para poder comer, o boi lá que virou filé mignon lá no açougue. Ele estava falando o homem, por conta da maldade, matar o outro homem. Porque o animal não faz isso por inveja e nem mata a sua própria espécie. Por causa que o animal não tem pecado. Até sobre os animais, o pecado do homem afetou a natureza. Porque os animais viraram feras. Eles ficaram agressivos. Mas você sabia que o animal não era agressivo? É por isso que a promessa para a Nova Jerusalém, para essa nova terra que nós estaremos, fala o seguinte, que o cordeiro vai andar com o leão. Como? O leão não vai olhar para o cordeiro e ver ele um belo churrasco? Né? Como? Eu quero carne de cordeiro. Imagina o leão com o cordeiro. Porque na Nova Jerusalém, na nova terra, novos céus e nova terra, a nova terra não vai haver violência, nem no leão. Não vai haver agressividade no leão. Ele vai andar com o leão e o cordeiro. O cordeiro e o leão andarão juntos. Onde já se viu, gente? Você imaginou um leão com um cordeiro? Coitado do cordeiro. Mas o leão e o cordeiro andarão juntos. Isso está dizendo que na nova terra que o Senhor tem preparado para nós, essa agressividade, esse pecado não existirá. Porque quem estragou a terra, quem estragou a natureza foi o pecado. E esse pecado, ele não é um pecado praticamente tipo assim, aprendido. É um pecado que já está dentro do coração. Por isso, de nós termos o domínio próprio, que está falando lá em Gálatas, que está falando sobre esse domínio próprio da gente dizer não. Não, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui nessa carcaça aqui, quem manda aqui nessa casa sou eu. E o meu corpo não vai fazer aquilo que eu sei que não deve ser feito. Meu corpo não, o corpo que me obedece. Não sou eu que obedeço o meu corpo. E o meu corpo vai obedecer conforme a minha cabeça determina. Aonde eu quero chegar? Aonde a minha cabeça determinar, eu provoco para que o meu corpo chegue. Então, quando você é escravo do seu corpo, você está sendo escravo do pecado. Isso é pecado. Porque o Senhor te fez para você dominar e não para você ser dominado. Nós não devemos ser dominados nem pelo nosso corpo, nós não devemos ser dominados pelas finanças, nós nascemos para dominar. O Senhor nos fez para dominar. E quando nós perdemos o controle, quando nós deixamos de dominar, aí nós passamos a ser dominados. Então coloque aí na sua mente, Deus, eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado pela Tua palavra. Eu não gosto desse meu comportamento. Eu não gosto do jeito que eu sou. Aí nós vamos lá no livro de Romanos, aonde o apóstolo Paulo fala: miserável homem que sou, como é difícil eu conseguir mudar. Como é difícil, porque o pecado está aí. O pecado, amados, sempre estará dentro de você aí. Sabe por quê? Porque por pecado não existe, enfim, uma cura para o pecado. Existe um remédio para o pecado. Agora, o remédio não cura? Não. Tem remédio que só remedia. Já viu remédio de diabetes? Viu alguns remédios que não curam? Eles só remediam. Remediam em que aspecto? Porque ele controla aquilo. Então, o que acontece? Através do Espírito Santo, através do Senhor Jesus nas nossas vidas, que é o remédio para o nosso pecado. Por isso que ele diz assim, que quando você pecar, você tem um advogado. Quando você ceder ao pecado por motivo A ou B, corre no remédio. Corre para a cruz. Vai tomar o remédio. Mas isso quer dizer então que você não vai ter vontade de pecar? Vai, querido, porque o pecado está batendo na sua porta. O pecado bate na sua porta todo dia. Mas nós dizemos não. Mas se por motivo A ou B, de repente, você pecou,
corre para a cruz, vai tomar o remédio. Toma o remédio, senão você vai morrer. E ali o remédio vem e aplaca o dano que aquele pecado estaria causando na sua vida. Então, nós nascemos doentes. A criança já nasce doente. A criança já nasce com a semente do pecado dentro dela. Eu e você, nós já nascemos contaminados. Você sabia disso? Nós não nos tornamos mal. Nós somos mal. Sabia? Não, pastor, eu não sou mal. Não, você é mal. Eu costumo dizer, eu queria colocar um raio-x, uma máquina de raio-x, para tirar uma foto da minha alma e da sua alma. Será que ela está realmente purinha? Não tem nenhuma manchinha ali, um pensamento mal, aquilo que não aparece. O fato de você não fazer certas coisas visíveis, isso não te torna santo. O que te torna santo é o sangue do Cordeiro, que é o remédio para as nossas almas. Então, quando você recorre para o sangue do Cordeiro, quando você recorre para a cruz, automaticamente você está tomando o remédio. Quando você toma a santa ceia do Senhor, você está tomando remédio, sabia? É por isso que a palavra de Deus diz assim, que muitos estão fracos e muitos doentes. Por quê? Porque eles não conseguem entender que eles estão doentes. Eles ficam achando que está tudo bem, tendo certos tipos de pensamento, tendo certos tipos de comportamento, mas não tomam como remédio. Nós não tomamos Santa Ceia porque nós comemos o pão e bebemos do cálice. Nós tomamos Santa Ceia porque nós participamos do corpo, que representa, o que o pão representa o corpo. E o suco de uva, o vinho, representa o sangue. Nós não estamos participando de pão e vinho, nós estamos participando de corpo e sangue. E quando nos leva, que fala que é em memória, aquilo é remédio para a gente. Remédio para a alma. Porque muitos não sabem o significado, não sabem discernir o corpo do Senhor, estão fracos, muitos estão doentes e tem uns que já morreram. Quando fala o seguinte, muitos que dormem, está morto. O que é alguém que dorme? É alguém que respira, porém não tem movimento. Qual é a diferença, amados, de alguém que está dormindo e de alguém que está morto, efetivamente morto? Ambos estão sem movimento. Está numa inércia. Mas a diferença só é que um está respirando e o outro não. Caso contrário, é um corpo em inércia. Um corpo que está desligado de tudo que está acontecendo aqui fora. Porque o sono nada mais é do que você estar concentrado no seu interior. E o que quando você está acordado, você está vendo tudo que está acontecendo aqui fora. Então isso é a diferença, praticamente, do morto e de quem dorme. A diferença é porque está respirando. Mas o corpo não tem movimento. Quem está dormindo não tem noção do que está acontecendo aqui fora. E quem está morto, enfim, acabou. Também não tem nada, não sabe do que está acontecendo aqui fora. Então, quando a palavra de Deus diz assim, que tem muitos que dormem, está falando justamente dessa inércia do corpo, tá? Gente que está, apesar de estar respirando, estar vivo, mas espiritualmente já morreu. E a gente acha que porque está respirando, está vivo, mas espiritualmente já morreu. Por isso da Santa Ceia. Mas vamos continuar aqui, porque o meu tempo está acabando, né? E para variar, né, gente? O meu tempo está acabando aqui. E é importante que você veja sobre isso aqui, tá? Vamos lá também no Provérbios 29, 15. O que a palavra de Deus fala sobre a maldade está no coração da criança e nós devemos afugentar a maldade. Como que a gente afugenta dizendo não? Não. Ah, entendeu? Desobedeceu? Vai para o cantinho da reflexão. E você deixa a criança no cantinho da reflexão conforme a idade dela, você sabia? Se a criança tem 1 ano, você deixa ela ali 1 minuto refletindo, já é o suficiente. Tá entendendo?
Vai colocando ali 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e tal. Quantos anos você tem? Quantos minutos você precisa de reflexão? Ixi, deixa pra lá. Então, o caso tá grave. Vamos colocar em minutos? Aí, os dias das nossas... Os meses, no caso da nossa vida, tá entendendo? Então, você vai colocando ali, não é nem anos. É um mês, 1 minuto. 2 meses, 2 minutos. Vai ficar pensando aí. Vai ficar pensando. Tá entendendo? E aí... Quantos anos você tem? Tá, vamos lá, vai ficar aí pensando. A criança, dependendo da idade, ela não passa mais do que 5 minutos. 10 minutos. Você vai aumentando o tempo da reflexão. Quando chegar na adolescência, vai ficar no seu quarto durante um dia. Entendeu? Fica aí, pensando. Durante a manhã inteirinha, sem videogame. Durante uma semana, sem celular. Sei lá. Tudo isso é correção e não é vara, não é batendo. É levando a pessoa a refletir quando você tira algo dela. Então, isso é correção. E você determina um tempo. E a pessoa, enquanto ela está na abstinência daquilo que lhe foi tirado, ela está refletindo. Então, você leva a pessoa para dentro de si com a correção. E quando o Senhor nos corrige, Ele está justamente fazendo isso, nos levando para dentro de nós mesmos. É por isso que também na Santa Ceia, que fala o seguinte, que se nós nos julgássemos, nós não seríamos corrigidos. Mas, quando a gente não faz isso, nós somos corrigidos pelo Senhor. O Senhor nos leva a uma situação de reflexão para dentro de nós mesmos. Isso é correção. E aí Ele usa circunstâncias para nos fazer refletir. Mas vamos lá, senão o tempo vai acabar. Diz assim, ó. A vara e a repreensão dão sabedoria. Ai, que fantástico! A vara e a correção, a disciplina, as regras, trazem sabedoria. Mas o rapaz, vejam bem, a criança entregue a si mesma, ela vai trazer vergonha para sua mãe. Então aqui está falando que a estultícia está no coração da criança. Agora já não está falando mais de uma criança. Vejam bem. Fala assim, ó. A vara e a repreensão trazem sabedoria. Mas, agora não está falando de criança, está falando de rapaz. Mas o rapaz que não recebeu correção, o rapaz que não entendeu, não recebeu a vara, não recebeu a correção, ou seja, o rapaz que não recebeu a palavra não, agora vai trazer vergonha. O rapaz vai trazer vergonha, porque o não faz parte da nossa vida. Não, e Deus falou, não faça isso. E quando Ele fala isso é porque Ele nos ama. E continuando, né, para a gente poder ir seguindo aqui para os finalmente, Provérbios 13, 24. Olha que interessante. É por isso que os pais hoje têm muita dificuldade de dizer não. E porque eles estão dizendo, não querem dizer não, eles estão tornando os filhos fracos. Eles estão transformando numa geração que não tem resistência à frustração. Eles não sabem o que é não. E não a gente tem que aprender desde pequeno, que isso nos fortalece. Vamos lá. Provérbios 13, 24. O que retém a vara, ou seja, o que retém as regras, o que retém a disciplina, não ama seu filho. Nossa, gente. Então o não faz parte do amor. Se você tem dificuldade de dizer não, isso pode denotar que você não ama. Então, como vocês estão vendo, né? Aqui no Provérbios 13, 24, a palavra vai nos dizendo que o não faz parte do amor. E quando Deus nos diz não, é porque Ele nos ama. E para poder fechar agora esse nosso tempo, eu quero ler com vocês aqui Gênesis 8, 21. Aqui no Gênesis 8, 21, está falando sobre a intolerância de Deus quando Ele viu que o homem era mau, ou seja, a essência do homem era mau,
E ele pensou o seguinte: eu vou dar uma de pastora Anivalda e vou apertar o botão e vou acabar com tudo. E ele apertou, gente. Quando ele apertou, no dilúvio, pá, acabou com a raça humana, né? E ele falou assim: vou começar então de Noé. Vou começar de Noé, da sua família. Porque Noé, você é um homem justo. E por conta da sua família, você vai criar bem a sua família, a sua descendência, e tudo vai dar certo, né? E o que aconteceu? Não deu certo de novo. A família do Éden errou, que é a família de Adão. Mas a família de Noé, ainda que Noé tenha sido um bom homem, ele não conseguiu consertar toda a sua casa. Por quê? Porque os pais não determinam sempre aquilo que vai acontecer na vida dos filhos. Ainda que tenham sido bons pais, os filhos podem fazer as suas escolhas e os filhos podem dizer simplesmente não aos ensinamentos. Assim como Adão disse não aos ensinamentos do Senhor, os filhos de Noé também disseram não aos ensinamentos que receberam do pai. Digo os filhos quando eu digo a sua descendência. E quando Deus pegou e falou aqui no Gênesis 8, 21, dizendo assim, parte B, tá? Diz assim: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, e desde a sua infância, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Ou seja, por conta da desobediência do homem, Deus feriu a natureza, Deus feriu os animais, Deus feriu a terra, e ele entendeu que a maldade estava no homem, então não adiantava tentar resolver as coisas aqui fora. A solução viria realmente de dentro. E a solução vinda de dentro é nós reconhecermos que nós somos doentes, que nós temos o pecado, e o pecado é uma doença, e nós temos que lutar contra ele para que essa doença não nos domine.